Oi, pessoal, eu sou a Daiane, sou estudante do terceiro período de Medicina Uninassal e enfermeira nas horas vagas, que são só as noturnas, por acaso, e esse é o nosso primeiro episódio do Medcast. Olá, pessoal, eu sou o Gabriel, também do terceiro período de Medicina da Uninassal, e junto com a Daiane nós iremos apresentar o nosso Medcast. O seu podcast de plantão. E para trazer para esse primeiro episódio, eu te pergunto, Gabriel, quais são os sinais e sintomas que você está sentindo nesse momento? Assim, Dai, os sinais e sintomas que eu estou sentindo é assim um ataque cardíaco, uma mistura de sentimentos, e eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Uhum. Já que o sintoma do Gabriel é taquicardia, nada melhor do que um cardiologista para nos falar e abrir esse podcast com o nosso primeiro episódio. E nós trouxemos aqui hoje o Dr. Joel Nunes. Dr. Joel, para a gente começar, quem é o Dr. Joel? Olá, Daiane, Gabriel, primeiramente muito obrigado pelo convite, fico honrado de participar aqui do primeiro Medcast. Desejo já a vocês muito sucesso nessa carreira brilhante que vocês escolheram, né? Que é medicina, que é a profissão que lida com as vidas, que salva vidas, né? Que mexe com o sentimento das pessoas. Então, assim, eu desejo a vocês, de fato, muito sucesso nessa carreira que vocês escolheram, né? E nesse mundo que nós estamos aí de mais médicos, que vocês escolham ser melhores médicos, tá? Mas o Dr. Joel é médico cardiologista, tenho residência em clínica médica e em cardiologia, formei na Universidade Federal do Maranhão e sou médico concursado, efetivo do quadro do Hospital Universitário Presidente Dutra. Certo. E, Dr. Joel, por que na atualidade, no que nós estamos vivendo atualmente, o que o senhor acha que nos faz falar sobre o coração ser um tema tão relevante? Olha, a gente vai sempre precisar falar do coração, tá? Por quê? Primeiro porque a gente precisa entender que a gente precisa diminuir os riscos para que a gente possa tratar mais pessoas e salvar mais vidas. Mas por que o coração? Se a gente for levar em consideração que as doenças que mais matam no Brasil e no mundo são as doenças cardiológicas, e se a gente for colocar um pouquinho mais, são as doenças cerebrovasculares, então, em primeiro lugar, causa de morte no Brasil e no mundo, infarto. Segundo lugar, causa de morte no Brasil e no mundo, AVC. Então, a gente vai sempre ter que falar disso, porque com isso a gente vai estar minimizando em muito os riscos, os fatores de riscos, e essa é a nossa intenção principal, de levar informação em saúde, informação boa, informação de qualidade, para que a gente possa minimizar riscos e, consequentemente, diminuir também esses desfechos tão fatais que são relacionados aí tanto ao infarto, doença cardiológica, quanto ao AVC, doença neurológica. O senhor está falando de infarto e eu vi alguns dados interessantes que falam que no Brasil tem aumentado muito o número de infartos em pacientes menores de 40 anos. Isso é verdade? A gente tem uma média histórica em que 1/3, né, 30%, 33% das mortes no Brasil e no mundo, elas são causadas por infarto, né? E é claro que com tudo isso que está se vivendo no mundo, em que mais estresse, mais fatores de risco, mais sedentarismo, mais obesidade, tabagismo, alcoolismo, tudo isso junto vai, obviamente, levar ao aumento também do número desses casos. E por isso, esse papel que vocês estão fazendo aqui é fundamental. A gente precisa cada vez mais das informações, mas informações com qualidade, com responsabilidade, para que a gente possa ajudar as pessoas a ficar mais conscientes, né? Nós, do nosso papel, e os pacientes daquilo que podem fazer para também melhorar ou pelo menos minimizar os riscos dessas doenças. E até um adendo, Dai, que uma das informações mais veiculadas era que as doenças cardiovasculares, né, doutor Joel, era que tinham maior incidência em idosos, né? Mas a gente acaba percebendo que os hábitos de vida são, assim, um carro-chefe, principalmente nos dias que a gente está vivendo, né? Exatamente. Então, antes você falava,
vai ter problema com infarto depois dos 60. Não, e hoje a gente está vendo cada vez mais isso precoce. Pacientes com 40, pacientes com 30 anos que já vêm sofrendo desse tipo de doença, desse tipo de mal, e é exatamente, muito provavelmente, relacionado com esses fatores de risco que vão só se somando nessa sociedade que a gente vive hoje, né, de fast food, de sedentarismo, de tabagismo, de cigarro eletrônico, enfim, né, são todas essas condições que se apresentam, que obviamente se somam como fatores de risco e tem esses desfechos, né, que a gente não espera que aconteça, e por isso a gente precisa estar bem atentos e bem conscientes de nossa responsabilidade para que a gente possa ajudar os nossos pacientes e as pessoas de maneira geral a diminuir esses riscos. Doutor, e o que eu poderia, como leiga, ficar atenta para ir procurar o médico? Quais são os sinais que eu posso começar a observar no meu corpo, no meu sistema, no meu coração, que me leve a procurar uma consulta, ou com cardiologista, ou com clínico geral, enfim? Perfeito. Essa pergunta ela é muito boa, Daiane. Veja, você não precisa nem esperar ter algum sintoma para você procurar, por exemplo, um cardiologista. A própria Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela recomenda, ela preconiza que, se o paciente tem história familiar, então, parentes de primeiro grau, pai, mãe, irmãos, com doenças cardiológicas, ainda que ela esteja assintomática, ou seja, ainda que ela não sinta nada, a partir dos 30 anos, já deve procurar uma avaliação cardiológica. Então, não precisa esperar sentir alguma coisa, mas é lógico que se sente palpitação, se sente falta de ar, se tem inchaço, né, se vai verificar a pressão e essa pressão permanentemente alta. Isso tudo, claro, são sintomas que devem te fazer procurar o atendimento, procurar o especialista, procurar o cardiologista ou o médico clínico geral para fazer uma avaliação inicial. Mas, como eu te falei, ainda que não tenha sintoma, e se você tem um histórico familiar importante, já precisa, mesmo sem sentir nada, procurar a avaliação do cardiologista. Certo. E a gente tem um número muito grande de hipertensos e diabéticos no nosso país. Sim. Existe, talvez, pouca informação para esses hipertensos e diabéticos de que é um fator de risco para problemas cardíacos. O que a gente pode fazer para que impeça com que esses hipertensos e diabéticos evoluam para doenças cardiovasculares graves? Pronto. Perfeito. A gente tem uma condição, talvez ainda de informação em saúde, muito aquém do que a gente deveria. Então, se você perguntar para 10 pessoas na rua, eu tenho certeza que 9 não saberão dizer a quantidade de sal que se deve usar num dia, né? E o que é preconizado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia é o que de fato acontece. Então, assim, se você levar em consideração que cada pessoa poderia comer 2 gramas de sal por dia, mas que a média do brasileiro são 12 gramas por dia, aí você vai começar a entender por que a gente tem tanto hipertenso, por exemplo. São mais de 50 milhões de pacientes com hipertensão no Brasil. Número semelhante a esse é o do diabetes, né? Então, são situações que, se você passar a ter mais essa informação, isso pode ajudar. Porque se a gente levar em consideração que toda e qualquer prescrição médica, ela precisa ter como item 1, o que a gente chama de MEV, mudança de estilo de vida, a mudança de estilo de vida passa por saber que preciso comer menos sal, menos gordura, menos fritura, praticar atividade física. Bom, mas e aí, como é esse praticar atividade física? Eu tenho que sair andando a cidade inteira, eu vou guardar meus dias todos e vou andar uma vez só a tarde inteira? Não, existe também um protocolo para isso, não é aleatório, né? Então, a gente tem aí um número meio que cabalístico, né, de 150 minutos por semana de atividade física, dividido em pelo menos 3 vezes por semana. Então, se eu vou fazer uma caminhada lá de segunda a sexta, se eu fizer 30 minutos por dia, eu já fiz lá meus 150 minutos por semana. Sim. Teoricamente eu já estou ali protegido, né? Então existe um
um estudo que é o estudo de Copenhague, que ele mostrou que as atividades leves a moderadas, eles sim têm proteção cardiovascular muito maior do que os intensos, né? As atividades intensas. Então, e tudo isso é estudado. A cardiologia ela é linda por isso, porque tudo é estudado. São vários estudos, grandes estudos, né? Estudos com impacto muito grande, estudo com qualidade muito grande, multicêntricos, então são várias universidades envolvidas, várias populações envolvidas, de continentes diferentes, de estados diferentes, de países diferentes, para que se chegue realmente no consenso, por exemplo, das diretrizes europeias, da diretriz americana, das diretrizes brasileiras. Então, tudo isso é muito estudado. Então, vocês vão ver que na cardiologia, para cada coisinha lá, tem um estudo, e é esse estudo que vai embasar todas as nossas decisões e as nossas condutas médicas. E aí, doutor, a gente queria saber, você falou um pouco sobre a questão de educar a sociedade, e vamos dar uma ênfase no papel do médico, né? A gente vê que o médico ele tem uma atuação desde a atenção primária até a atenção de rede hospitalar, e assim... Na atenção primária tem muito a questão da educação em saúde. Como você percebe como os médicos de atenção primária à saúde, de UBS, têm lidado com esse assunto de uma forma de educar em saúde pessoas que são leigas e que fazem parte da sociedade e precisam dessa informação? A gente precisa fazer, Gabriel, nesse sentido, uma mudança muito grande de paradigma. Porque como está hoje, o médico ele está lá e o tempo que ele tem livre, entre aspas, a própria gestão ela não consegue enxergar aquilo como um tempo livre que ele poderia utilizar para fazer, por exemplo, uma palestra. Não, se ele está com 1 hora sobrando, então bora botar aí mais 3, 4 pacientes nessa 1 hora sobrando, sim, porque é exatamente assim que se pensa. E não se pensa que às vezes nessa 1 hora ele poderia fazer uma palestra e levar conhecimento, informação boa, de qualidade, para mais de 30, 40, 50 pessoas. Né? Então, essa visão ela ainda é muito deturpada e a gente vai precisar entender, ao longo de muitos anos, a importância, de fato, dessa educação em saúde. Né? Para que vocês tenham ideia, existem alguns critérios que mexem, inclusive, no financiamento da atenção primária. E um desses critérios era a aferição de pressão arterial do paciente hipertenso. E por incrível que pareça, você tinha um número abaixo do esperado para uma simples medida de pressão arterial. Né? Então, assim, tem muito que se fazer ainda na atenção primária. E aí nós estamos falando de São Luís, e eu vou trazer uns dados bem recentes para vocês. Eu fui secretário de saúde de São Luís do período de 2021 até início de 2024. Então, peguei toda a pandemia, né? Toda a vacinação e tudo. Então, realmente foi um período bastante desafiador. Quando nós chegamos na Secretaria de Saúde, São Luís tinha uma cobertura populacional em atenção primária à saúde de 38%. Nós tínhamos 120 equipes de unidade de estratégia de saúde da família, 120. Então, nesses 3 anos e 3 meses que nós ficamos, nós saímos desses 38% para 63% de cobertura, 120 equipes para 173 ou 178 equipes. Então, a gente avançou aí em 3 anos, o que não se avançou em mais de 20. Né? Então, assim, por quê? Porque era muito negligenciado. Ainda. Precisa aumentar, precisa melhorar ainda a cobertura à atenção primária em saúde. Então, como disse para vocês, há 4 anos nós estávamos falando de uma capital de estado que tinha apenas 38% de cobertura de atenção primária em saúde. Muito pouco. Ninguém senta à mesa do Ministério da Saúde se não tiver pelo menos 50%. Então nós fizemos um trabalho hercúleo para chegar aos 62%, 63%. Ainda tá bom? Claro que não. A gente quer chegar em 95%, quase 100%. Essa é a ideia. Mas precisa ser algo contínuo, e essa importância da atenção primária, ela precisa ser incorporada pelos gestores para que a gente possa avançar cada vez mais.
Realmente, daí é assim, é uma mudança de paradigma que deve ser feita, porque eu vi algumas pesquisas, alguns artigos de médicos, profissionais da saúde em geral, que tem se reinventado quanto a isso, né? E visto que a atenção primária, a educação em saúde, principalmente a pacientes hipertensos diabéticos, já foi falado que tem mais tendência de ter doenças cardiovasculares, é muito importante. Então, às vezes, nem que seja uma roda de conversa, uma dinâmica lá, vai propagar esse conhecimento para muitas pessoas, né? Exatamente. A gente precisa começar a tirar um pouquinho essa visão que a própria população tem de uma medicina curativa, né? A gente precisa colocar na cabeça das pessoas que a gente pode prevenir doenças, que a hipertensão é prevenível, que a diabetes é prevenível, porque às vezes parece que as pessoas elas ficam muito sentenciadas àquilo e esquecem que se você trabalhar com a prevenção de uma forma adequada, fazer as coisas da forma adequada, você previne muito mais do que a hipertensão, muito mais do que a diabetes. Como o senhor já falou, previne infarto, previne AVC, enfim, tantas outras doenças por aí. Aquele paciente, por exemplo, que está ali em estágio 1 de hipertensão, né, com uma pressão limítrofe para estágio 1, e se a gente disser para ele conseguir entender que se, por exemplo, ele mudar o estilo de vida e ele perder peso, ele praticar atividade física, a gente consegue reduzir a pressão dele em 10% a 20% e aquele comprimidozinho que ele estava tomando, ele deixa de tomar. Isso é que é a mudança que precisa ser feita. Mas é claro que precisa ter muito tempo, né? Como vocês falaram, é uma mudança de paradigma de verdade que não se consegue da noite para o dia, né? A visão, ela vem ao longo dos anos e anos totalmente diferente. Para que se mude essa história, ela também vão demorar alguns anos, mas é preciso que vocês, a nossa e nova geração que está chegando, possa entender da importância disso para que a gente possa ajudar a melhorar cada vez mais a vida das pessoas. O senhor falando sobre medicações, eu tenho duas perguntas em relação a isso. A primeira é a famosa, se a medicação da pressão, se a medicação do diabetes, ela vicia ou não vicia, doutor? É verdade ou é mentira? Essa pergunta é muito boa, porque veja, basta você perguntar assim para o paciente, pode tomar o remédio de pressão dele há 10 anos. Se a partir de amanhã ele decidir que ele não quer mais tomar o remédio dele, ele não vai mais tomar. Então ele não está viciado no remédio. O detalhe é que a pressão dele dali a uma semana vai subir. Então ele precisa do remédio, mas ele consegue deixar de tomar. Então ele não está, e ninguém ficará viciado naquela medicação. O viciado é no sentido de dependente daquela medicação. Ele não cria a dependência por ser dependente, mas ele necessita daquela medicação para controlar a pressão. Então ninguém fica viciado na medicação. Mas é uma doença crônica e, como tal, o tratamento é contínuo. Então ele precisa da medicação para poder controlar aquela pressão que sem ela ele não conseguirá tratar, né? Então ele não fica dependente ou viciado da medicação. Ele continua sendo ela continua sendo necessária para poder controlar, tendo em vista que alguma coisinha lá da bioquímica dele, né, da fisiologia, ele não consegue ter sem a ajuda da medicação, e por isso ela é fundamental para o controle da pressão, por exemplo, aqui falando no caso da pressão, tá? Mas viciado, se amanhã ele quiser parar de tomar, ele consegue. Há riscos para isso, eu não aconselharia, né? Mas sim, ele consegue, então ele não tem dependência química em relação a isso, não. Outra pergunta, que é algo que eu vivenciava muito quando eu trabalhava na atenção primária. Dona Maria toma losartana, certo? E aí não teve mais a losartana, não conseguiu comprar, e tem Dona Joana que toma, não sei, atenolol. Dona Maria pode ir lá na casa de Dona Joana pedir o atenolol com frequência, ou é melhor Dona Maria ir atrás dessa losartana? É melhor ir atrás da losartana, até porque assim, nós temos muitas classes medicamentosas, né? Por exemplo, falando aqui de remédio de pressão, nós temos muitas classes de remédios antihipertensivos, mas a escolha da classe, ela vai depender do tipo de pressão que o paciente tem, do biotipo do paciente, até mesmo da raça
do paciente, né? Então, as escolhas, elas se baseiam, né, na fisiopatologia daquela doença. E a medicação vai ser escolhida também baseada nisso. Então, vai ter gente que vai se beneficiar de um diurético, vai ter gente que vai se beneficiar de um bloqueador do receptor da angiotensina, vai ter outro que vai se beneficiar de um inibidor da enzima conversora da angiotensina, né, os famosos IECAs, enalapril, captopril, né, ramipril, enfim. Então, isso depende muito de cada paciente. Tem aquele paciente que, por exemplo, ele já teve, além da pressão, ele tem uma arritmia, ou ele já teve alguma doença isquêmica coronariana, e aí ele se beneficia, por exemplo, de um beta-bloqueador, como o atenolol. Então, cada paciente vai ter o seu benefício de acordo com a fisiopatologia de sua doença. Então, cada macaco no seu galho, cada qual com seu cada qual. Então, essa ideia de usar a medicação do vizinho, do irmão, do pai, do tio, está totalmente errado. Imagine você que a dona Maria, por exemplo, ela tem um bloqueio que ela desconhece, mas ela tem um bloqueio atrioventricular importante, avançado. Ela vai e pega o atenolol da vizinha, e aí ela faz um bloqueio atrioventricular total, e aí ela vai para o marca-passo. Sim. Porque também tem aquela seguinte questão, né? Funciona com a minha comadre, então eu vou tomar o da minha comadre. Pois é. A gente vê muito isso. É muito comum, mas também é muito perigoso. De fato. E é muito difícil a gente também conseguir colocar isso na cabeça das pessoas, né? De que, olha, eu sei que funcionou com Dona Joana, mas entende que Dona Joana é um caso e você é outro caso. Tá ouvindo, né, mãe? Que a senhora tem mania de tomar o remédio do papai. Enfim. Vou querer lhe perguntar agora, muito baseado para a gente mesmo, tá? Para os estudantes de medicina. Eu trabalho numa emergência e tem sido muito comum chegar pessoas com dor no peito, certo? Muitas vezes se confunde com angina, né? Que é a dor se a pessoa estivesse infartando. Sim. Eu queria que o senhor nos desse dicas, né? De recém-formados, por exemplo, como é que a gente pode se respaldar, como é que a gente pode fazer uma boa avaliação se realmente aquela dor que aquele paciente está sentindo é uma dor típica de algum infarto ou é uma dor que não seja típica de infarto? Perfeito. Daiane, essa não é uma pergunta fácil e vocês vão ver no dia a dia que também não é fácil de fazer essa distinção. No livro, é lindo, né? Então, você tem a dor torácica tipo A, tipo B, tipo C, tipo D. A tipo A é aquela dor tipicamente anginosa e a tipo D é aquela dor não anginosa, né? A dor osteomuscular, por exemplo. Aí você vem a tipo B, que é uma provavelmente anginosa. A tipo C é provavelmente não anginosa. Então, assim, são características que você vai colocando e perguntando ao paciente para que você vá caracterizando aquela dor. Então, a duração, a intensidade, a localização. Então, assim, tem aquelas perguntas que você pode fazer que afasta logo. Onde é a dor? Aí o paciente vem e diz, bem aqui. Então, se ele já apontou e ele diz, quando eu aperto, dói. Ufa, já respira aliviado, porque essa é uma dor tipo D, é uma dor que não é anginosa, né? Mas existe aquela que dá dúvida mesmo, né? Sim. E aí, além do que, o paciente tem os fatores de risco. Então, você vê que aquele paciente, o paciente é hipertenso, é idoso, ele fuma, é tabagista, já tem um histórico. Vai ficar com cuidado, ainda que essa dor possa parecer não anginosa, mas o seguro morreu de velho, é melhor pecar por excesso do que por falta. Segura um pouquinho, faz o eletrocardiograma dele, repete se for o caso, dosa os marcadores de lesão miocárdica, repete se for o caso, tá? Nesses casos em que você tem um paciente com fatores de risco, ainda que ele não tenha uma dor clássica, e aí a gente tem que vir para outro detalhe, que é justamente aqueles pacientes que têm, por exemplo, paciente diabético, paciente idoso, mulheres, que têm os quadros não típicos. Então, você tem um equivalente anginoso, por exemplo, o paciente está aqui com uma epigastralgia e está infartando, né? Então, o idoso faz isso, o diabético faz isso, as mulheres fazem isso, né? E não tem aquela dor típica da angina que você sabe com o paciente com dor no peito, apertando, né? Que é o famoso sinal de Lavoisier, né? O paciente chega aqui com a dor
como se estivesse mesmo apertando, e ele faz isso com a mão para te caracterizar aquela dor que ele tá sentindo. Então, nem sempre isso vai se apresentar de livro, né, clássico, como a gente estuda na semiologia. Vai muito do feeling, vai muito dos fatores de risco que aquele paciente ele apresenta, e como disse, é melhor pecar por excesso do que por falta. O senhor falando disso, desculpa, Gabriel, porque o meu pai, ele é cardiopata. Sim. E o meu pai, ele sempre chegava na emergência com uma dor no peito, né? Dor no peito. E aí, muitas vezes, queriam fazer cateterismo nele, era aquela confusão. E no final, a gente acabou descobrindo que ele tinha um aneurisma. Um aneurisma que, para uma pessoa maior, talvez não fosse tão, né, grande o suficiente para causar a dor do jeito que ele sentia, mas para ele, que é um homem baixinho, pequenininho, causava uma dor muito intensa. Sim. Então ele precisou fazer uma cirurgia de grande porte para fazer a retirada desse aneurisma, e logo depois ele parou de sentir dor torácica, né? E aí a gente passava por muita... Porque sempre ele é transplantado renal também, então tinha aquela confusão que a cardiologia brigava com a nefrologia, não bota contraste, por favor. Não faz o contraste, e a troponina já pode dar alterada porque ele é renal crônico. Pois a gente passa por essas confusões aí. O que eu acho interessante é nós mesmos, eu e tu, que somos do terceiro período e tá no ciclo básico, a gente tem noções sobre a patologia de algumas doenças, né? A fisiopatologia. E aí, quando a gente vai falar de infarto, a gente já pensa na dor no peito, né? A dor no braço, mas tem outras coisas que a gente deve se atentar, né? Então, falou de epigastralgia, que a gente pode pensar em qualquer outra coisa, sei lá, um refluxo, enfim. É isso mesmo. E também tem aquelas outras situações que, como eu falei, te deixam mais tranquilos. Então, muita gente sabe que a dor do infarto, a dor no peito, ela também pode irradiar para o braço, né? Então, chega aquele paciente com dor no braço achando que está infartando. Isso é... Então, você tem que ter a segurança suficiente para explicar. Não é assim, né? A característica não é essa. A dor é aqui, né? E ela, de tão intensa, ela pode irradiar para a mandíbula, ela pode irradiar para o braço, mas eu tô com a dor aqui nas articulações aqui, eu não vou achar que está infartando por conta disso. Então, tem todas essas situações. A questão emocional também, né? Que vai juntando e tal. Você sabe que tem uma síndrome, que é a síndrome de Takotsubo. Já ouviu falar? Não. Síndrome do coração partido. Ah, sim. Ela acontece depois de... Ela acontece depois de um estresse emocional muito forte. E o nome Takotsubo é porque, na verdade, é separado. Takotsubo, que é um jarro japonês, que ele tem o formato de um jarro mesmo, de barro, e é assim que o ventrículo esquerdo fica ao ecocardiograma. Então, por isso que vira a síndrome de Takotsubo. Ela é pós-estresse emocional intenso. Interessante. Para pegar esse gancho, a gente estava falando... um amigo meu quer saber. Se coração dói mesmo ou só dói o coração dos apaixonados? Também. Mas olha, no infarto dói, viu? Dói. No infarto dói sim. É claro que essa é a condição mais comum, né? Mas, por exemplo, eu posso ter aí uma estenose aórtica, por exemplo, né? Então ali a válvula aórtica ali estenosada, ou seja, o espaço, a área por onde passa o fluxo sanguíneo bastante diminuída, né? A área bem diminuída, isso também pode causar dor no peito. Tá? É claro que tem outros sintomas associados, mas pode causar também. O aneurisma, como você falou, e, claro, a doença coronariana aguda, a síndrome coronariana aguda, em sua versão clássica, que é a versão com angina pectoris, né? Com angina do peito, com a dor no peito. Então, dói sim. E há quem diga que dos apaixonados também. A gente vai avisar esse nosso amigo. Ele está ansioso esperando um grande amante. Não vamos dizer quem é, mas ele sabe quem é. Depois a gente vai conversar com o nosso reitor para contar os babados para ele. Tá certo. Enfim, doutor Joel, uma outra pergunta também que eu queria lhe fazer é a respeito dos homens e das mulheres. Quem costuma ter mais casos de infarto? Homem ou mulher? Tá. Na verdade, o que se tinha antigamente na literatura é que as mulheres infartavam mais tardiamente, né? E os homens, eles tinham o infarto mais precoce, né? Com idades menores.
mas não há essa distinção de por gênero per si, né? Essa distinção. Mas o que se sabe na literatura é que as mulheres elas têm a tendência a acontecer com idades mais avançadas. E aí, se você for levar em consideração que as mulheres, em toda a sua sapiência, elas procuram um médico, elas se cuidam mais, né? Então, assim, todos os fatores de risco que elas podem diminuir, podem minimizar, elas fazem. Ao passo que os homens, não. Então, por ter fatores de risco mais exacerbados, menos controlados, sem dúvida, o infarto, por exemplo, acomete os homens e, claro, numa idade mais precoce, né? Você vai olhar claramente, às vezes, um homem de 40 anos, obeso, tabagista, come de tudo, bebe, e a mulher está lá fazendo a dieta, fazendo academia, sua atividade física. Obviamente que a gente tem condições diferentes e isso faz com que o desfecho também sejam diferentes. Sim, com certeza. Certo. Não sei se o Gabriel é dessa época, eu sou, de comer AS escondido. Comi muito. Um pouquinho, assim. Comi muito AS escondido da minha mãe. Amava, inclusive, não façam isso em casa, por favor. Do Redoxon. Do Redoxon. AS era a febre. E aproveitando em relação ao AS, tomar AS como forma de prevenção sem indicação médica, isso é seguro ou não? Que linda pergunta essa, muito boa essa pergunta, porque essa é uma pergunta, na verdade, de sala de congresso. De sala de congresso de cardiologia, AS, estado da arte, interrogação, né? Então, assim, por quê? Porque se convencionou muito e muito tempo aquilo que a gente conversou aqui antes, né? Que tomar a AS, a aspirina, o ácido acetil salicílico, ele previne o infarto, ele previne o AVC, né? É isso que se convencionou falar. E até muito tempo isso era assim, era prescrito isso. O que a gente chama de prevenção primária. Sim. Hoje já se tem o entendimento de que não há diferença, não faz diferença, não tem benefício na prevenção primária, ou seja, você tomar o AS para não ter o evento, um AVC, o infarto, não faz diferença, ao contrário, você pode ali desenvolver gastrite, úlcera e tal, né? Então, não há essa recomendação mais. A recomendação da aspirina, da AS, ela é prevenção secundária. Então, o paciente já teve um infarto, ele já teve AVC, aí ele vai, AVC isquêmico, lógico, né? Ele vai sim fazer uso do ácido acetil salicílico, mas se não, essa prevenção primária já não é mais indicada. O senhor sabe que tem muito paciente que fica, né, tomando, que fica com aquela história de, não, tô afinando meu sangue, para prevenir, enfim, a gente escuta demais. E tem que ter, aí falo para vocês, futuros médicos, tem que ter muita coragem, responsabilidade e explicar para o paciente, né, de maneira que ele possa entender, que ele possa compreender de que ele já tem tanto remédio para tomar muitas vezes, se a gente puder tirar o máximo daquilo que não está trazendo nenhum benefício para ele, a gente tem que fazer. Lembrando que sempre que a gente precisa entender que é o princípio da não maleficência. Então, se eu tenho que fazer de tudo para não causar mal ao paciente. É isso que precisa ficar claro. De fato. Doutor, para a gente encerrar essa questão do futuro médico, né, que está saindo ali da graduação, o que você sugere, o que você tem de conselho para esses futuros médicos e ingressantes na carreira de medicina depois da graduação, em como manejar esses pacientes? Você pode até mesmo traçar dois caminhos, da atenção básica e o da área hospitalar. Pronto. Eu vejo que cada vez mais o público ele vai se voltar para a atenção primária. Vai chegar um momento, sim, em que as pessoas, e aí eu falo de sociedade civil, de maneira geral, e falo de gestores também, vão entender que a atenção primária precisamos migrar para isso. Né? Então, se eu falo de gestão, se eu gasto R$1, né, na atenção primária, eu estou economizando R$5 lá na atenção terciária e ou quaternária. Então, isso precisa ser entendido, tanto da parte da gestão, quanto também da parte dos pacientes e dos médicos aí, vocês que estão formando daqui a alguns anos.
Então, provavelmente, há que se ter uma migração, sim, para a atenção primária, mas a atenção primária é resolutiva. Sim. Não é a atenção primária como se conheceu há alguns anos, em que, na época, Programa Saúde da Família, PSF, ele se transformou numa encaminhoterapia. Sim. Sim. O médico estava lá para encaminhar ao cardiologista, encaminhar ao endocrinologista, encaminhar ao reumatologista, encaminhar para todoísta. Não, ali precisa resolver 80% das coisas. E aquilo que não é possível resolver, estes sim deverão procurar os especialistas. Então, cada vez mais formar bons médicos para atender sim a atenção primária, para atuar na atenção primária, mas de maneira resolutiva, estes sim provavelmente serão médicos de sucesso e terão as portas abertas do mercado. Mas aquele médico que ficar nesse status aí de encaminhoterapia, ele provavelmente ele vai ficar renegado aí a um segundo plano, infelizmente, lamentavelmente. Então eu tenho certeza que não é o caso de vocês. Vocês vão ser grandes médicos, né? E vão resolver, ao sair da faculdade, 80% daquelas pessoas que procurarem vocês. Tá? E claro, aquele que não for possível, aí sim fazer o encaminhamento para o especialista. O especialista ele não vai perder o seu lugar de jeito nenhum. Mas o especialista, por exemplo, é para tratar a hipertensão de difícil controle, a hipertensão refratária. Os outros 70% dos hipertensos, 80%, pode ser tratado pelo clínico mesmo na atenção primária, né? Então, nós estamos falando de uma hipertensão renovascular, nós estamos falando de uma hipertensão resistente, né? Uma hipertensão secundária, enfim, aí nós vamos atrás do especialista. Mas a grande maioria vai ser tratado mesmo no clínico, na atenção primária. Essa é a ideia e é para isso que a gente tem que caminhar. Sim. Dai, uma coisa interessante que a gente estava conversando nos bastidores era de perguntar para o Dr. Joel se ele tem informações de projetos a nível de Brasil, de Maranhão e de São Luís que cuidam da saúde do paciente que tem uma doença cardiovascular. Sim. Bom, vou puxar aqui a brasa para minha sardinha novamente, né? Nós tivemos a oportunidade de criar ali no bairro da Liberdade. Lá tinha já existia um centro de saúde, né? E nós criamos o primeiro centro de atendimento ao paciente hipertenso e diabético, né? Então, voltado na atenção primária, ligado à atenção primária, mas com os cuidados de especialistas. Como falei para vocês na época, não é que o paciente já diabético ou hipertenso já está com uma doença renal crônica e aí ele vai se consultar com o nefrologista. Não é isso. A ideia justamente é fazer com que aquele paciente que tem fator de risco para ter doença renal, por ser hipertenso, por ser diabético, por exemplo, ele faça todo o seu atendimento, as suas avaliações periódicas com os especialistas, com o vascular, com o oftalmo, com o nefrologista, com o cardiologista, para que ele não venha a ter esses desdobramentos que a própria doença impõe, né? Então, isso foi um case de sucesso. A gente foi, inclusive, convidado pelo Ministério da Saúde, à época, para mostrar essa experiência para outros secretários de saúde, para outras secretarias de saúde do Brasil, e a gente fez isso de maneira remota, online, mas fizemos isso, uma sala com centenas de outros secretários, para que essa ideia, ainda na atenção primária, e saindo um pouquinho da especialidade, né, do centro de especialidade propriamente dito, mas que esses especialistas ainda na atenção primária fizessem esse atendimento mais global, mais integral do paciente, nesse caso que falei a vocês, com hipertensão e com diabetes. Além disso, nós criamos a linha de cuidado do infarto e do AVC. Então, aquele paciente que, claro, tem os critérios, como, por exemplo, paciente com infarto com supra, em até 12 horas de início dos sintomas, ele pode utilizar-se do trombolítico. E esse trombolítico disponível nos grandes hospitais, Socorrão 1, Socorrão 2, para o tratamento do infarto com supra, que é o infarto mais grave que nós temos, né? Quando tem 100% de obstrução da coronária. A mesma coisa para o AVC. Muda aí um pouquinho o protocolo, né? Você tem que fazer a tomografia, ver se é um AVC isquêmico e diferenciado hemorrágico, né? Um AVC isquêmico em até 4 horas de início dos sintomas, você pode usar o trombolítico, e aquele paciente que entrou ali com a boca torta, sem mexer a perna, sem mexer o braço, ele consegue recuperar com uma simples
entre aspas, simples injeção, porque é um medicamento de alto custo, né? Então, isso não está disponível em todo lugar. Precisa ter alguém que, de fato, entenda da gestão e que entenda da importância de tratar as doenças que mais matam no mundo, para que a gente tenha menos casos, menos pacientes com sequelas ou óbitos, né? Vocês sabem, são as doenças que mais matam no mundo e que mais também causam problemas, não diria previdenciários, mas de pacientes encostados, digamos assim, me falhou aqui, né? Por conta das sequelas de INSS. Então, nós estamos falando de população economicamente ativa, que tem um AVC, que tem um infarto, que ali deixou de trabalhar e que vai passar a receber, por exemplo, pelo INSS. Então, é um custo maior para o país, um profissional que deixou de trabalhar, de conseguir trabalhar por condições óbvias, né, de saúde. Então, quando a gente consegue resolver um caso desse, 2 casos desses, centenas de casos desses, como é o caso que a gente já fez desde 2022 até hoje, já foram centenas de pacientes que tiveram o benefício do trombolítico, então, sem dúvida, a gente está no caminho certo, porque foram centenas de pais e mães que deixaram ou de ir a óbito ou de ficar com sequelas por conta dessas 2 doenças tão graves. Doutor Joel, sobre o primeiro programa que o senhor falou, que é super interessante, e mais mesmo para uma questão das pessoas que vão nos escutar, né, em relação ao podcast, como é que faz para ter acesso? Como é que faz para esses pacientes chegarem até lá? Em relação, você fala ao do centro de atendimento. Isso. Todo paciente que tem o diagnóstico de hipertensão ou de diabetes, ele pode ir lá e ele vai ser avaliado, obviamente, primeiro pelo clínico, e ele depois vai ser avaliado pelo endócrino, pelo cardiologista, para ele ver se tem critérios de estar lá. E estando lá, por exemplo, o paciente que recebe, que faz tratamento com insulina, ele passa a receber o glicosímetro lá, as fitas, a sua insulina, tudo lá. No primeiro momento. Mas aquele paciente que ele mora lá na zona rural e para que ele não tenha que ficar vindo aqui receber na Liberdade, por exemplo, tudo para ele, suficiente para um mês, ele passa a receber na unidade básica de saúde bem pertinho da casa dele, né? No bairro dele, no distrito dele. Então, todo mês ele vai lá, recebe a quantidade, o glicosímetro ele já tem, recebe as fitas, recebe a insulina, faz as medições que devem ser feitas e ele continua recebendo ali pertinho de sua casa. O primeiro atendimento é no centro, mas depois descentraliza e aí ele fica recebendo pertinho de casa. Essa informação é muito importante porque eu acredito que as pessoas acabam muitas vezes indo para determinados lugares que não são de fato especializados para aquela situação e acaba que às vezes não tem um atendimento de qualidade por falta de informação mesmo, né? E a gente tendo essa informação, levando essa informação para as pessoas de que a gente tem um centro desse com todos esses benefícios na nossa cidade, isso é incrível. Eu acho que a população precisa conhecer e, além de conhecer, usufruir, né? Que é a parte mais importante. Salvo engano, a gente criou em 2022. Então, já tem quase 3 anos já de existência. O endocrinologista responsável pelo centro é o Dr. Wellington Santana. Vocês vão provavelmente depois conhecer, né, e os grandes especialistas da cidade, e vocês vão ver que o Dr. Wellington Santana é um dos maiores endocrinologistas, não só do Maranhão, do Brasil e do mundo, né? Tá lá publicações e mais publicações internacionais, congressos nacionais e internacionais, livro da sociedade, a diretriz de endocrinologia, de diabetes, tá lá o capítulo escrito por ele. Então, assim, é um grande nome que a gente conseguiu levar lá para o Centro de Atendimento ao Paciente com Hipertensão e Diabetes, que continua lá fazendo os seus atendimentos e dando as suas orientações para os seus pacientes. Certo. E agora entrando, Dr. Joel, em mitos e verdades. Vamos lá. Porque são muitos em relação às doenças cardiovasculares, à saúde do coração. A primeira pergunta que eu queria lhe fazer é a seguinte. Do AS a gente já tirou. Do AS já tirou, da medicação, se ela vicia ou não. Mas qual foi o mito assim, mais absurdo
que o senhor já escutou, seja no consultório, seja numa fake news, enfim, qual foi o mais absurdo? Deixa eu pensar. Mais engraçado. Mais engraçado. Olha, o senhor olha e diz assim, meu Deus. O que tem muito, na verdade, é em relação aos chás. Tem muito chá de tudo quanto é jeito, tudo quanto é, né, que vocês podem imaginar. E também, outro dia, eu tive isso. Pílula contra, já ouviu falar? Pílula contra? Já tomei, inclusive. Pois é, eu não sabia que ainda Não sei tinha. nem se eu posso falar isso, gente. Eu não sabia que ainda tinha. E aí, o paciente lá teve um AVC e tudo, me procurou e tomando o quê? Não, tô tomando pílula contra. Então, assim, eu tô falando de uma medicação, o meu avô, a gente nem sabe foi que farmacêutico, né? Sabe mesmo. Meu avô foi farmacêutico no interior, né? Eu sou de Pinheiro, sou do interior do Maranhão, e ele tinha farmácia, e eu me lembro muito bem da pílula contra essa época. Então, assim, tô falando de quase 40 anos, né? Eu era criança, né, e indo lá para a farmácia, eu lembro desse nome. E recentemente, o paciente veio a mim usando, tá tratando com o quê? Tô tratando com pílula contra. Então, assim, ainda acontece. Então, para vocês verem como essas informações, que pra gente parece tão banal, tão simples, como eu falei ali nos bastidores para vocês, mais do mesmo, é preciso que seja dita cada vez mais, porque essas informações, muitas vezes, elas não chegam da maneira como devem, com a qualidade que deve chegar a quem deve, que são os pacientes. Então, é muito importante a gente continuar falando sobre isso. Às vezes parece um tema simples, um tema batido para a gente que está na nossa bolha, vivenciando isso todo dia. Mas para a maioria da população que não está, essas informações são muito úteis e podem fazer diferença. O senhor falando da pílula contra, eu tô me lembrando agora do aguardente, que a minha avó... tem também, aguardente é comum. Eu lembro que quando meu pai fez a cirurgia e ele teve um infarto, enfim, eu lembro que quando eu tava lá na UTI, eu cheguei, meu pai tava todo... Minha tia cobrindo meu pai. Minha gente, que é isso? Que cheiro estranho é esse dentro dessa UTI? Ela tava enchendo meu pai de aguardente escondido do tem que lavar a cabeça com aguardente. E não pode depois tomar banho. Exatamente. Não pode, molha a cabeça e depois não pode mais molhar com água. Tem que dormir. Aí você misturou aguardente com a pílula contra, pronto. Resolve metade das doenças do mundo. Seria lindo, né? Se tivesse esse remédio, seria lindo. Outra coisa, café, o nosso amado café e o nosso amado energético. Que nós, estudantes, amamos. A gente tem até um amigo. A gente tem um amigo, nosso amigo famoso. Também já aconteceu isso do energético. Energético e café. Qual dos dois faz Vamos pior? Lá. Primeira coisa, já que eu acho que vocês devem já dar meu cartãozinho pro amigo de vocês, né? Com certeza. Porque a arritmia tá se aproximando. Mas, brincadeiras à parte, todos eles são excitatórios, né? Tanto a cafeína, né, do café, portanto o excesso dela pode sim estar relacionado ao aumento da frequência cardíaca, taquicardia, aparecimento de arritmias, sim. A mesma coisa é o energético. Né? Então, essa mistura, aí a mistura muitas vezes do energético com a bebida alcoólica, isso é uma bomba que deve ser evitada ao máximo. O álcool depressor do sistema nervoso, o energético com um excitatório, né? Do sistema nervoso, então ali você bota uma confusão para o teu corpo que ele não sabe o que ele tem que fazer, se ele tem que deprimir, se ele tem que excitar, né? Então isso precisa ser evitado ao máximo mesmo. Essa combinação ela é bombástica, literalmente. E claro, o consumo moderado do café, ele pode até trazer benefícios. Existe, se você colocar aí nos estudos, você vai ter 1 milhão de estudos mostrando os benefícios, 1 milhão de estudos mostrando os malefícios, mas tudo está relacionado com a quantidade. As quantidades leves a moderadas, dificilmente de qualquer coisa elas vão fazer mal. A mesma coisa para o café, mas os grandes excessos, a grande quantidade, provavelmente ela pode sim levar a problemas, como eu falei a vocês, principalmente relacionados a excitabilidade e também a frequência cardíaca e surgimento, aparecimento de arritmias. Esse nosso amigo, ele correu e depois tomou
energético, né? É uma longa história. Ele simplesmente, 5 horas da manhã, acordou, correu em jejum, foi lá pra faculdade com a gente, tomou café. Aí simplesmente, vou tomar um energético. Foi. Quando deu, acho que 2 horas depois, ele tava me chamando, vamos medir a pressão? Aí tava tipo 17 por não sei quanto. Aí eu disse, meu Deus do céu. Passou uma semana assim. Passou uma semana assim. Aí quando ele saiu e voltou outra pessoa. Eu Outra não disse pessoa. que vocês têm que dar meu cartão pra ele. A gente vai levar esse cartão. E a atividade física, puxando esse gancho da atividade física. Atividade física em excesso faz bem ou faz mal? E aí eu já puxo com mais uma coisa. Certo. O famoso suco, que eu nem sei o que é, esse suco que o povo tanto fala, mas esse suco não pode ter algum malefício também para esse coração? Bom, vamos lá. Primeiro, a gente até falou, né, em relação à atividade física. Atividade física, isso falando de população geral, nós não estamos falando de atleta, de alto rendimento, nada disso. Aí é um capítulo à parte, é um livro à parte, vocês vão ver depois o coração do atleta. É totalmente diferente aqui dessa fisiopatologia que nós estamos falando aqui para a população em geral, tá? Então, como eu falei, o estudo de Copenhague, ele mostrou que o benefício cardiovascular se encontra nas atividades leves a moderadas, né? E não nas atividades intensas. Então, muitas vezes 30 minutos de uma atividade, ela é mais benéfica do que 60 minutos dessa atividade, tá? Então, leve a moderado, benefício totalmente já provado e comprovado, certo? Uma caminhada de 30 minutos. 5 vezes por semana, 150 minutos, que é aquele número cabalístico ali que a gente já falou. Então, 150 minutos por semana, o paciente está ali, pode-se dizer que está satisfatório aquela atividade física para ele. Lembrando que eu sempre gosto de falar isso para meus pacientes. Você tem que diferenciar o paciente, a pessoa que é ativa, de condicionamento físico, de atividade física, com proteção cardiovascular. Então, o paciente trabalha e aí ele acha que porque ele trabalha, porque ele caminha, porque ele anda ali no trabalho, ele está fazendo ativo. Não, ele é um paciente ativo. Isso não quer dizer necessariamente condicionamento físico, não quer dizer necessariamente proteção cardiovascular. Então, eu sempre digo, você vai fazer atividade física, então bota ali sua meia, bota seu tênis, a caminhada ela tem um ritmo regular, a frequência cardíaca tem que aumentar e ficar ali aumentada durante o tempo, para que isso traga benefício cardiovascular. Não é sair para passear. Então não adianta eu vou sair meia hora, porque o Dr. Joel disse que meia hora que eu vou caminhar. Aí ele passa na primeira esquina, aí ele, comadre, não sei o que, ele vai conversar, e ele anda um pouquinho, aí ele vai conversar na outra esquina de novo. Isso também não é atividade física. Então isso é passeio. Então, eu gosto sempre de fazer essa brincadeirinha com os pacientes para eles entenderem que há essa diferença. Né? Você sair para fazer a sua caminhada é uma coisa, você sair para fazer o seu passeio é outra coisa. Certo. Outra pergunta, isso eu já escutei já faz muito tempo, eu não sei nem se o já escutou sobre isso. Quando a gente espirra, Dr. Joel, o coração para ou não para? Não para não. Graças a Deus que não. Mas há uma diminuição da frequência cardíaca sim, durante o espirro. Há uma diminuição da frequência cardíaca com milésimos de segundos só, não para não. Não Graças para, a Deus. Se parar, acabou, né? Se parar, só reanimando. E aí, doutor Joel, a gente sempre relaciona, né, a questão das doenças cardiovasculares com o estresse. Né? E aí, realmente, o estresse ele é um contribuinte e o estresse ele pode matar? O estresse per si, ele não vai matar. Mas hoje, vocês vão olhar isso em todos os livros mais novos, em toda a literatura mais recente, que o estresse é sim fator de risco. Então, assim como você tem lá fatores de risco, sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, você vai ter o estresse também no quadro de fatores de risco. Então, isso associado com outras coisas, com outras situações, podem contribuir sim para desfechos negativos, desfechos ruins. Mas, per si, o estresse não vai matar, não, mas ele vai contribuir para esses desfechos negativos que a gente já tratou. Outra coisa, eu, por exemplo, tenho uma pressão que é baixa, é o meu basal, né? O meu normal. Sim. Eu funciono normalmente numa pressão de 9/6. É a sua pressão. É a minha pressão. Ok. Quando eu tô com uma pressão 12/8, eu já
percebo que tem algo diferente. E eu vejo isso dentro das emergências uma grande dúvida das pessoas. Perfeito. Qual seria o valor que seria considerado de fato uma pressão alta para quem não é diagnosticado com a pressão alta? Então, vamos lá. Muito boa pergunta. A gente tem um número, né? Um número limite, que você vai lá olhar o quadro de hipertensão, então você vai olhar 14 por 9 é assim, de 15 até 16 por 9 e 10 é estágio 1, é estágio 2, estágio 3, assim vai. Isso vale de maneira didática, obviamente, para que nós possamos estudar e entender e classificar aqueles nossos pacientes. Mas o que precisa ser entendido é que, o que você falou inicialmente, aquele basal do paciente. Nós temos uma curva, né, em que a grande maioria, 95% da população, ele vai estar incluído naquele intervalo, que é aquela pressão mais próxima de 12 por 8. Mas não quer dizer que alguém que tenha 9 por 6, ou alguém que tenha 13 por 8, 14 por 8, ele está anormal. Não, ele só não está naquele limite, naquele intervalo de confiança. Sim. Mas o intervalo de confiança também tem os seus desvios padrão. Isso está dentro da normalidade, tá? Esse intervalo de confiança de 95% da população é que fica nessa proporção mais próxima de 12 por 8, que é o que a sociedade brasileira tem até aquela promoção, né? Eu sou 12 por 8. É uma promoção da Sociedade Brasileira de Cardiologia para dizer que, sim, a gente precisa daqueles pacientes hipertensos que eles estejam mais próximos da pressão 12 por 8 possível, e isso é benefício. Mas é muito comum aquele paciente, por exemplo, que tem, como a Daiane falou, pressão 9, achar que está com a pressão baixa. Não. Antigamente, você tinha valores para dizer que a pressão estava baixa. Hoje é muito mais sintoma, não existe um valor. Então, você está com pressão 9 por 6, você está fazendo suas atividades normais, essa é a sua pressão e beleza. O Gabriel está com a pressão ali 8 por 6 e ele está tonto, ele está suando frio, ele está com sensação de desmaio. Opa, a pressão está baixa para ele, vamos ver se ele desidratou, o que foi que aconteceu. Então, é muito mais sintomático do que propriamente valores isolados, tá? Isso precisa ficar muito claro, porque aquele paciente que mediu a pressão, não está sentindo nada. Não, eu vim aqui porque minha pressão está 9, está 10, então ela está baixa. Já tem que saber que essa consulta ela vai ser uma consulta de orientação. Pegando mais uma vez esse gancho, doutor, eu escuto muito das pessoas falando o seguinte, né? A minha mãe, por exemplo, tem aí uns quadros de pressão de 22 por 12 Eita, e não sente nada. Sim. É mais arriscado, é mais perigoso essas pressões que a gente não tem nenhum sinal, ou a pressão que a pessoa está ali 17 por 10 e já está com todos os sintomas. O que é mais perigoso? Existe isso mesmo, de que um é mais perigoso que o outro? Não pela doença, mas justamente pelo alarme. Então, o paciente está lá com pressão de 20, 22. Eu já tive paciente com 24 lá no consultório que não acreditava que a pressão estava daquele valor porque ele não sentia absolutamente nada. Então, assim, esse é o paciente que, lamentavelmente, vai chegar num consultório muitas vezes já com um evento acontecido, com AVC, com infarto. Por quê? Porque ele nunca sentiu nada, mas a pressão está lá, machucando, né, os vasos a todo tempo, 24 horas por dia, e esse paciente não sente nada, mas isso não quer dizer que o malefício para o seu organismo não está sendo feito. Ele está acontecendo, né? Mas, ao passo de que, se ele sente com 16, com 17, com 18, e isso faz procurar a conduta, procurar o médico, procurar o especialista, aí isso vai fazer com que ele consiga tratar e prevenir. Então, ele pode ser que não tenha aquele evento mais catastrófico, mais grave, daquele paciente que tem a pressão tão alta quanto e que não sente nada. Por conseguinte, se ele não sente nada, ele também não procura o atendimento, ele não procura o médico, e ele só vai descobrir que ele tinha aquilo tudo quando acontecer um evento catastrófico. Então, nesse sentido é que se transforma mais grave. Não é que a silenciosa, como as pessoas falam, seja mais grave do que a outra. Não. É que a outra vai fazer as pessoas procurarem o atendimento e a silenciosa não. Certo. Doutor Joel,
a gente já falou bastante sobre a questão do tratamento e como é importante que os hábitos de vida sejam necessários, né? E aí eu queria saber, né? Voltando, batendo de novo nessa tecla, o que você acha mais importante no tratamento desse paciente e também na prevenção, logo também. E também sobre o que mudou na cardiologia quanto a isso, né? Quais são as inovações da cardiologia e também as tecnologias que têm surgido nos últimos anos. Vamos lá. Tem coisa que não muda e não vai mudar nunca. Então, os fatores de risco e, claro, o que a gente precisa fazer para não tê-los, isso continua em todo e qualquer livro, todo e qualquer artigo, seja da década de 80, de 90, de 2000, de 2020. Cessação do tabagismo. Fato. Então, o tabagismo, ele é fator de risco para todas as doenças cerebrovasculares. Nem estou falando aqui de câncer de pulmão, de laringe, não estou falando nada disso. Estou falando de doença cerebrovascular. Então, se você for levar em consideração, por exemplo, que o pulmão está relacionado com 80% dos cânceres de pulmão, que o tabagismo está relacionado com 80% dos cânceres de pulmão, só esse argumento aí já bastava para dizer, bora parar de fumar. Soma-se a isso, que é fator de risco grave, importante, para todas as doenças cerebrovasculares também. Assim como o sedentarismo, assim como o alcoolismo, né? O estresse que a gente citou ainda há pouco, tudo isso é fator de risco. E como é que a gente vai lidar com esses fatores de risco? Cessação do tabagismo, evitar o alcoolismo, fazer atividade física, evitar, por conseguinte, o sedentarismo, evitar ou diminuir pelo menos a obesidade, o colesterol alto, controle de pressão, controle da glicemia, todos esses controles, que são fatores de risco para outras doenças maiores, mais graves, eles precisam ser evitados. Então, é aquele ponto que eu falei para vocês que deve ser o primeiro item de toda a prescrição / orientação médica. MEV, mudança de estilo de vida. Isso é o item 1 de qualquer prescrição. Então, antes de você prescrever lá o antihipertensivo do paciente, antes de você prescrever a aspirina do paciente, você tem que falar sobre mudança de estilo de vida. E isso é reduzir, claro, tanto quanto possível os níveis de estresse, as preocupações. A gente sabe como é que é o nosso dia a dia, mas isso precisa ser colocado, ser falado, né, ser conversado, discutido com o paciente. Tem coisa que vale a pena você se preocupar, tem coisa que não vale, tem coisa que não vai resolver. Então, assim, isso às vezes precisa ser dito. O óbvio, muitas vezes, precisa ser dito, né? E, claro, a importância da atividade física, da perda de peso, da cessação do tabagismo, eu insisto muito nisso, da cessação do tabagismo, tudo isso é importante para reduzir esses fatores de risco, principalmente daqueles pacientes que já têm um histórico familiar de doenças cerebrovasculares. Esses, então, é que precisam realmente ter glicemia controlada, pressão controlada, nível de colesterol controlado, LDL, colesterol não HDL. Então, tudo isso precisa ter metas, e tem metas que o paciente precisa seguir. Sim. É o arroz com feijão que dá certo. É o básico, É o básico. Então, doutor Joel, para a gente fechar, porque a gente já está com 1 hora aqui conversando, passou muito rápido. Passa rápido. A gente não percebeu o tempo, enfim. O senhor falou muito voltado nesse momento para nós profissionais, mas para a população. Para prevenir, para não chegar a ter um infarto, para não chegar a ter algum evento cardiovascular, me dê 3 conselhos para que eu, como alguém que tem um pai que já infartou, que tem problema cardíaco, eu possa evitar. O que o senhor poderia nos dizer? Eu acho, inclusive, Daiane, que desses mais de 1 hora que a gente ficou aqui, se nós conseguirmos levar para a população, e essa sua última pergunta aqui, a gente já fez muito pela população que vai assistir esse podcast. Então, se você fuma, pare de fumar imediatamente. Se você não fuma, não comece, tá? Faça atividade física regular, tá? Isso é muito importante. E verifique sempre que possível seu nível de colesterol, seu nível de glicemia e sua pressão arterial. Controlando glicemia, colesterol, pressão arterial, fazendo atividade física regular, saindo, portanto, do sedentarismo e parando de fumar ou não iniciando, que é o ideal, a gente já está minimizando aí muitos dos principais fatores de risco para todas as doenças cerebrovasculares.
No Brasil e no mundo. E aí, Gabriel, gostou da conversa? Com certeza, com certeza. E faz muito jus ao que a gente está começando aqui, né, no nosso Medcast, que é trazer o conhecimento de ciência para a sociedade sobre questões importantes, como hoje, no nosso primeiro episódio, com os mitos e verdades do coração, né? Então, eu agradeço ao Dr. Joel que a gente possa ter mais encontros assim, cheios de novos conhecimentos e passar esses conhecimentos para a sociedade, que é super importante. É uma conversa franca, uma conversa que a gente se diverte e aprende um pouco mais, né, Dai? Exatamente. Dr. Joel, muito obrigada por ter aberto esse projeto, que é incrível, não apenas para a nossa faculdade, a Uninasal, mas também como uma experiência pessoal para nós dois e para a nossa turma, para as pessoas que estão nesse projeto junto com a gente. Muito obrigada. Como é bom a gente saber que existem profissionais, assim como o senhor, que se mostra ser educador em saúde. A gente precisa muito dentro da nossa sociedade. Eu acredito muito na educação em saúde. Eu acredito que a gente levando a educação para a população, a gente consegue andar aí a passos muito mais largos do que a gente anda atualmente. E o senhor quer deixar alguma mensagem para as pessoas que nos escutaram? Eu queria só, mais uma vez, agradecer o convite. Dizer que realmente passou muito rápido, mais de uma hora, a gente fez direto aqui, não houve cortes, não houve falhas, uma conversa bem descontraída. Parabéns a vocês, uma desenvoltura muito boa, primeiro episódio, vocês estão de parabéns mesmo. Contem comigo quando precisarem, eu estou à disposição. Parabéns pela escolha que fizeram dessa profissão, que ela é, na verdade, muito mais do que uma profissão, né? É um sacerdócio de verdade, né? Parabéns à Uninasal pelo Medcast, pela iniciativa de fazer e de levar essas informações de qualidade para a população. E se eu pudesse deixar, assim, uma última orientaçãozinha, sugestãozinha para vocês, alunos ainda da graduação, que daqui a pouquinho vão ser colegas de profissão, é que independente de saberes, independente de toda e qualquer tecnologia que vocês tiverem aos seus alcances, ao tocar um corpo humano, sejam simplesmente outro corpo humano tocando. Só isso. Maravilhoso. É isso aí, galera. Fim da consulta. Alta concedida aí. Até o próximo check-up. Show. Tchau, cara, muito bom, muito bom. Vocês estão de parabéns, viu? Vocês estão de parabéns.